Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Generoso e estou de volta para mais uma super aula de matemática. Hoje nós vamos trabalhar a aula 9, frente A, parte 1, relações métricas no triângulo retângulo, ok? Agora, antes de começar, eu quero pedir a você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva no nosso canal. Depois você aciona o sininho de notificações para receber as nossas próximas aulas. E ao final da aula, deixa lá o seu like lá para ajudar a gente, beleza? Vamos lá, que essa aula é muito interessante, ela é muito explorada no vestibular, no Enem. Hoje nós vamos tratar das relações métricas no triângulo retângulo. Moçada, é aqui que está o famoso Teorema de Pitágoras. Vamos dar uma olhada nessa aula aí, pessoal? Vamos lá? Então, vamos lá. Moçada, olha só, começando o trabalho. Antes de começar a falar sobre as relações métricas, vamos de bate-pronto conhecer os elementos de um triângulo retângulo. Primeiro, o triângulo é retângulo porque apresenta um dos ângulos internos medindo o ângulo de 90 graus. Beleza. Aqui no vértice A, ó, é um ângulo de 90 graus. Esse lado que está de frente para o ângulo de 90 graus é a hipotenusa. É o maior dos três lados. Ó. BC é a hipotenusa. BC, o lado BC de medida Azinho é a hipotenusa, ok? Nós temos aqui os dois lados que formam o ângulo de 90 graus. O lado AB e o lado AC, de medidas Bzinho e Czinho. O lado AC mede Bzinho e o lado AB mede Czinho. São os catetos, beleza? Bzinho e Czinho são os catetos. Nós temos aqui a altura relativa à hipotenusa. Por que é chamada de altura relativa à hipotenusa? Porque ela parte de um vértice, né? É um segmento que parte de um vértice e forma com a hipotenusa um ângulo de 90 graus. Então, essa é a altura H relativa à hipotenusa. Esses dois comprimentos aqui, ó, que vai de B até aqui na altura N e daqui da altura até o vértice CM, são as projeções ortogonais. O que é isso? Sombra. São as sombras do cateto Czinho e Bzinho, respectivamente. Então, a sombra do cateto Bzinho é assim, ó, o Sol bate bem aqui, ó. Qual é a sombra? Aqui embaixo, ó, M. M é a projeção ortogonal de Bzinho, certo? Do cateto Bzinho. E N é a projeção ortogonal do cateto Czinho. Beleza? Então, tá. Então, agora nós vamos às relações. A primeira relação, qual é a primeira relação? A primeira relação, vamos colocar aqui, ó, ela trata dos catetos e de suas sombras. Então, a primeira relação, a R1, diz o seguinte: o quadrado da medida de um cateto, é igual ao produto, a multiplicação da sua projeção, quer dizer, da sua sombra, pela hipotenusa. Ou seja, B quadrado é igual a M vezes A. E C quadrado é igual a N vezes A. Essa é a primeira relação. Cateto ao quadrado é igual a sua sombra, sua projeção, vezes a hipotenusa. Então, B quadrado é M vezes A. C quadrado é N vezes A. Beleza? Relação número 2. A relação número 2 trata da altura relativa à hipotenusa e as projeções. Diz o seguinte: o quadrado da altura relativa à hipotenusa, quer dizer, H ao quadrado, é igual ao produto das projeções dos catetos, M vezes N. R2. H quadrado é igual a M vezes N. A terceira relação envolve a altura relativa à hipotenusa, a hipotenusa e os catetos. Diz o seguinte: o produto entre a altura relativa à hipotenusa pela hipotenusa é igual ao produto dos catetos. Ou seja, H vezes A é igual a B vezes C. Essa é a relação número 3. E a número 4 é a mais famosa, mais importante, a mais de todas elas. É o famoso Teorema de Pitágoras, que diz o seguinte: o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A ao quadrado
é igual a b quadrado mais c quadrado. Teorema de Pitágoras. Beleza! Sendo assim, agora a gente vai fazer exercícios. Vamos lá? Vamos fazer um exercício, um exemplo. Depois a gente vai para os exercícios propriamente. Essa matéria aqui é muito importante você treinar os exercícios para ficar bem familiarizado com essas propriedades, com essas relações. O exemplo diz o seguinte: considere um triângulo ABC retângulo em A, cujos catetos medem, respectivamente, 12 centímetros e 5 centímetros. Então, eu tenho um triângulo retângulo, no vértice A vai ser 90 graus, e os catetos vão medir 12 centímetros e 5 centímetros, respectivamente. Ele pede para determinar a hipotenusa do triângulo, que já que ele deu os dois catetos, a primeira coisa que ele pede é a hipotenusa, na letra A. Na letra B, ele pede a altura relativa a essa hipotenusa, e na letra C, ele pede a medida da projeção de cada cateto. Vamos lá? Vamos dar uma olhada? Vamos ver como é que fica. Primeiro, a gente tem que analisar que o triângulo é desse jeito, ó. Aqui no vértice A, 90 graus, e aí os catetos que formam esse ângulo de 90 graus medem 5 centímetros e 12 centímetros, respectivamente. Ok? Os catetos é que formam o ângulo de 90 graus. Aí, o lado que está de frente para o ângulo de 90 graus é a hipotenusa, que é a primeira coisa que eu vou calcular, que a letra A está pedindo. Vou aplicar o teorema de Pitágoras. Ó, A ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Ou 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Tanto faz como tanto fez. Vamos lá, então. Olha lá. Aqui nós temos a altura e nós temos as projeções. M, que é a sombra do cateto 12, e N, que é a sombra do cateto 5. Vamos lá. Pitágoras em ação. A quadrado é igual a 5 quadrado mais 12 quadrado. Rapidamente. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, 144. Olha aí. Somando 25 com 144 dá 169. Mandando o quadrado para cá, né? Passando o quadrado de forma de potência para o segundo membro, ele vem na operação inversa, que é a raiz quadrada. A raiz quadrada de 169 é 13. Então, a letra A está pronta. Quem é a letra B, generoso? A letra B pede para calcular a altura relativa à hipotenusa. Ora, como eu já tenho a hipotenusa e já tinha os catetos, eu vou usar a relação 3. H vezes A é igual B vezes C. Cateto vezes cateto é igual a altura vezes hipotenusa. Vamos lá? A é 13. Então, vai ficar H vezes 13 igual a 60, porque 5 vezes 12 é 60, né? E 60 dividido por 13 é a altura, e está respondido a letra B, que pediu a altura. Pronto, sem medo de ser feliz. Agora, vamos para a letra C, que pede para calcular a medida das projeções. Ora, como ele quer as projeções, então aí eu posso usar a segunda relação, H quadrado é igual a M vezes N, mas aí não vai sair, porque eu não tenho M nem N. Ou a primeira relação que seria cateto ao quadrado, que é igual sombra, né, projeção, vezes hipotenusa. Seria cateto ao quadrado, que é igual a sua projeção vezes a hipotenusa. Então, a gente vai começar aqui, ó. 5 ao quadrado é igual a N vezes A. É a primeira. O A vale 13. E 5 ao quadrado é 25. 25 vai ser igual a N vezes 13. Passa o 13 para cá. N é igual a 25 sobre 13 centímetros. Olha, 25 sobre 13 vai dar aí 26 sobre 13 dá 2. 25 sobre 13 dá 1,8, 1,9, uma coisa assim. O segundo cateto vai ser aqui, ó. 12 ao quadrado é igual a M vezes A. É a relação 1. 12 ao quadrado é igual a M vezes A. Acontece que A é 13 e 12 ao quadrado é 144. Então, M vai ser 144 dividido por 13. Então, vamos lá? 144 é igual a M vezes 13. Mudo o 13 de lado, M é igual a 144 por 13 centímetros.
Aí, pessoal, terminamos o exemplo prático. Vamos agora fazer 2 exercícios. Olha, eu vou dizer para você que matemática só se aprende praticando. Então, nós temos que fazer mais exercícios. Vamos lá, vamos fazer mais um. O primeiro diz o seguinte, ó, vamos lá. Um mamoeiro de 3,2 metros de altura é quebrado num certo ponto pela força do vento. Sua extremidade vem tocar o solo a 1,6 metros do seu pé. A quantos metros do pé ele se quebrou? Como é que é essa história, professor? O mamoeiro está de pé, quebrou, e aí tocou a 1,6 metros do pé no chão. Como assim? Assim, ó, vou te mostrar. Olha lá, o mamoeiro, ele de pé é 3,2 metros, ó, 3,2 metros, a altura dele. Ele quebrou bem aqui. Professor, ele quebrou aonde? Não sei, é o que o exercício quer saber. Ele quer saber exatamente aqui quantos metros do chão ele quebrou. Então, esse pedaço aqui é o X da questão. Aqui está o meu X da questão. Mas eu sei que esse pedaço mais esse pedaço é o 3,2. Então, esse aqui quem é? 3,2 menos X. É isso? Então, eu tenho aqui um triângulo retângulo. Ó, aqui é 90 graus. Vou repetir, esse pedaço aqui se eu pegar esse pedaço e subir com ele de volta para lá, vai dar 3,2. Então, quem é esse pedaço? É esse, 3,2 menos x. Porque isso aqui tudo, ó, esse e esse juntos, 3,2. Então, como aqui é x, aqui é 3,2 menos x. Aqui é 90 graus, teorema de Pitágoras na fita. Olha só, hipotenusa 3,2 menos x ao quadrado é igual ao cateto x ao quadrado mais cateto 1,6 metros ao quadrado. Vamos que vamos? Então, vamos lá. Olha aí. Ó. Bom, aqui é matemática básica lá do 8º ano do ensino fundamental 2. Quadrado da diferença de 2 termos. O 3,2 é o primeiro e o x é o segundo dos termos. Então, é o primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Primeiro ao quadrado é 3,2 ao quadrado. É como se fosse 32 ao quadrado. 32 vezes 32 é 10,24, é 1024. Ou seja, vai ser 10,24 aqui, ó. 3,2 ao quadrado é 10,24. Menos 2 vezes 3,2, que vai dar 6,4, vezes o segundo, que é x. E mais x ao quadrado, que é o segundo. Está aí, ó. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, está aqui, mais o quadrado do segundo. Beleza? Igual a x ao quadrado. Mas 1,6 ao quadrado é como se fosse 16 vezes 16, galera. 16 vezes 16 é 256. Então, 1,6 vezes 1,6 é 2,56. Eu vou cancelar esse x ao quadrado daqui com esse. Por quê? Porque se eu mandar esse cara para cá, ele vem menos x ao quadrado. Se eu pegar esse x ao quadrado e levar para lá, ele vai mais x ao quadrado. Então, eu vou cancelar esses dois caras aqui, ó. Vai sobrar o quê? O 6,4, menos 6,4x. O 1024 muda de lado, vai menos 1024. Aí, 2,56 menos 1024 vai dar menos 7,68. Vai dar negativo, porque o 2,56 é menor que o 10,24, né? Eu falei 1024, né? Não é, 10,24. Então, aí eu tenho aqui que 10,24 menos 2,56 é 7,68. Como ele é negativo, é maior, então fica menos 6,4x menos 7,68. Multiplico por menos 1. Eu vou multiplicar por menos 1, tá certo? Multiplicando por menos 1, vai ficar positivo aqui e positivo aqui, certo? Positivo os dois. Negativo fica positivo, negativo fica positivo. Passo 6,4 para cá, 7,68 dividido por 6,64. Então, vai dar exatamente 1,2 metros. Então, a alternativa correta é a letra B de bola. Maravilha? Vamos fazer o segundo, pessoal? Vamos lá. Ó, esse não é difícil, é tranquilo, tranquilo. Certo? Mas tem muita matemática básica. Tem continhas,
Tem que fazer continha, e você sabe, no Enem, você não pode usar calculadora. Então, você tem que ser rápido no gatilho aí, beleza? Próximo, número 2. Aí, ó. Aí, tá na tela para você. Esse rosto gorduroso do generoso hoje tá. Olha só, num triângulo retângulo T, os catetos, ó, o nome do triângulo é T, é o nome dele. Triângulo retângulo T, os catetos medem 6 centímetros, 6 metros e 8 metros. A altura relativa à hipotenusa divide T em 2 triângulos. Ele quer saber a área do maior desses 2 triângulos em metros quadrados. Bom, primeiro, é sempre assim. Quando você tem os 2 catetos, sempre você tem que encontrar primeiro a hipotenusa, para depois fazer as outras coisas. Porque todas as medidas do triângulo retângulo, altura e projeções, elas dependem muito dos catetos e da hipotenusa. Como eu tenho 2 catetos, só falta a hipotenusa. Então, vamos lá, vamos ver como é que a gente faz isso. Maravilha. Aí, ó, um cateto é 6 metros, o outro cateto é 8 metros. Beleza? Tá. Aqui eu vou calcular a hipotenusa. A hipotenusa é A. Eu vou aplicar o teorema de Pitágoras, certo? A altura tá aqui, ó, certo? Aparentemente, essa medida aqui, essa figura, o triângulo ACH, aparentemente parece ter a maior área. Aparentemente. Então, aqui, ó, vai valer x e aqui eu vou chamar de y. Qual vai ser a área desse triângulo maior? Pelo menos aqui no desenho mostra, né? Porque as medidas, depois que a gente faz o cálculo, as medidas, algumas vezes, nos desmente. Desmente a gente. Mostra que a gente estava enganado, que aparentemente ele parece ser maior. Aí, na hora que você executa o cálculo com as informações do exercício, vem a surpresa. Aquele lado é menor que o outro, apesar do desenho mostrar diferente. Você não confia no desenho. Você vai sempre nos cálculos. Então, primeiro, vamos calcular a hipotenusa A, né? Então, nós temos aqui, ó, que A ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Teorema de Pitágoras. Hipotenusa A ao quadrado é igual ao cateto 6 ao quadrado mais o cateto 8 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36 e 8 ao quadrado é 64. Então, vai dar 100 essa soma aqui. Então, mandando o quadrado para cá na forma de raiz, a raiz quadrada de 100 é 10. Já achei o valor de A, que é 10. Está aqui, já achei. Então, falta só encontrar quem? Falta encontrar x, y e a altura. Bom, a altura está fácil, porque eu posso fazer h vezes A, que eu já conheço, é igual a cateto vezes cateto, 6 vezes 8, certo? Então, ó, h vezes A, R3, h, que é a alturinha que ele está querendo, vezes A, que vale 10, é igual a o catetinho aqui, ó, 6, que ele está chamando de B, vezes 8. Então, vamos lá, olha aí, ó. H vezes 10 é igual a 6 vezes 8. 6 vezes 8 é 48. 48 dividido por 10 vai dar 4,8. Ó, 48 dividido por 10. 6 vezes 8 é 48. Vai dividir por 10, que vai passar dividindo. Então, dá 4,8. Já achei a medida da altura. Aqui, ó, já achei que é 4,8. Beleza! Então, só falta descobrir o x e o y. Eu vou usar a relação R1, né? Eu posso fazer 6 quadrado é igual a y vezes A, quer dizer, cateto ao quadrado é igual a projeção vezes a hipotenusa, 8 ao quadrado vezes x, 8 ao quadrado, que é igual a x vezes A, cateto ao quadrado, que é igual a hipotenusa vezes a projeção, ou a projeção vezes a hipotenusa. Vamos ver qual é? M vezes A. B quadrado igual a M vezes A. É a relação número 1. Então, eu tenho que 8 ao quadrado é igual a x vezes 10. 8 ao quadrado é 64. 64 vai dividir por 10, que ele vai passar dividindo. Vai dar 6,4. Já achei que x é 6,4. Ora, se x é 6,4, y é menor que 6,4, porque daqui até lá é 10. Então, se do ponto C até o ponto H é 6,4, do ponto H até o ponto B é 3,6.
é menor do que 6,4. Então, realmente, o desenho não estava mentindo. Essa área aqui, ó, do triângulo AHC é a maior área. Então, como a altura forma 90 graus com a base, o que eu tenho? Que esta área vai ser base, 6,4, vezes a altura, 4,8, dividido por 2. Essa vai ser a maior área. Então, x vezes h dividido por 2, 6,4 vezes 4,8 dá 30,72. Dividido por 2 dá 15,36. Então, a área que nós estamos querendo, ela está na letra D, 15,36 metros quadrados. Então, a alternativa correta é a letra D. Então, minha gente, agora a gente vai para a aula... Ó, você viu que a nossa aula demorou 20 minutos. Por quê? Porque a gente praticou. Agora a gente vai ver na prática como que o Enem cobra essas questões. Beleza? Vem comigo.